5 alimentos poderosos para reduzir a vontade de comer doces. Isso vai ajudar muito no emagrecimento, abençoada. Todas as mulheres reclamam disso. Muito bem, seja muito bem-vinda. Eu sou Karina Simas, nutricionista. E eu ajudo mulheres a combater o sobrepeso e a queda de cabelo por meio de um detox. E hoje estou aqui falando de uma das coisas que eu mais amo, que são doces. Eu compactuo do mesmo sentimento pelos doces, porque eu acho um doce uma coisa maravilhosa, mas eu aprendi ao longo do tempo a ter muito controle com os doces tradicionais e comer docinhos que sejam ainda assim mais saudáveis, mais saborosos. E eu quero te explicar hoje, trazer 5 alimentos que podem te ajudar demais nesse processo da redução da vontade de comer doce. É algo que atrapalha no emagrecimento, é algo que atrapalha a nossa vida, porque infelizmente o açúcar, ele está muito conectado com a inflamação. Alimentos que são ricos em açúcar podem aumentar a inflamação dentro do corpo. Quanto mais inflamado está o nosso corpo, maiores serão os riscos de ter doenças. Então as doenças aparecem num corpo inflamado. As doenças crônicas como diabetes, pressão alta, obesidade, doença do coração, infarto, câncer, doenças autoimunes, as doenças estão conectadas com a inflamação. A inflamação é a origem. Infelizmente, o problema não podia ser outro, não podia ter um alimento que não fosse o açúcar é tão gostoso, meu Deus, é viciante. E eu quero falar sobre isso nesse nosso início, nesse nosso início do vídeo de hoje. Gente, porque se eu contar, sabe aquela história assim, meu passado me condena? Nossa, eu comi muito açúcar, muito. Não é à toa, né, que ganhei peso, tive depressão, e não foi só açúcar, lógico que não, todo estilo de vida, né, mas a alimentação teve uma carga de responsabilidade. Sempre tive um intestino muito ruim, muitos gases, e isso está muito conectado, muito. O consumo de açúcares e doces estão conectados, né, tem uma associação muito forte com o desenvolvimento de doenças e com o ganho de peso. A gente sabe e o quanto é complexo de controlar. Porque eu tinha uma sensação, e é interessante olhar de fora hoje, né? Hoje que eu me enxergo como era antes, eu tinha uma sensação de que é como se a comida me dominasse e eu não tinha controle sobre a comida. E é assim que o açúcar realmente funciona. Eu quero que você saiba e aprenda como o seu corpo funciona. E que entenda o porquê que isso acontece. E como que a gente consegue, através da alimentação, uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, como a gente consegue desapegar do açúcar, ainda tendo momentos de prazer com ele, mas tendo um equilíbrio, porque é isso que vai te ajudar no processo de emagrecimento, infelizmente, né? Não dá para eu falar para você como açúcar todos os dias, que isso será incrível, não, e para o cérebro faz muito mal. Muitas pesquisas atualmente têm falado sobre farinhas e sobre açúcar, que faz parte do padrão de alimentação do ocidental, né? Aqui no Brasil, se consome muito, em outros países também. Estão muito conectados. Esse hábito está muito conectado com o aumento do risco de ter doenças neurológicas, inclusive Alzheimer. E aí, abençoada, antes de começar, inscreva-se aqui no canal, deixa a sua curtida, o seu like, é muito chique, né? Eu não gosto de falar like, gente, eu gosto de falar curtida, mas deixe o seu like e compartilha aí com a sua amiga, aquela amiga que é assim, enlouquecida por doce, que quando eu falo em doce até brilha os olhos. Eu já fui assim. O meu paladar, ele tem muito... Eu tenho muita vontade do doce. Se eu tiver que escolher, eu sempre vou preferir o doce, né? Esse é o meu paladar. Eu tenho uma preferência natural desde criança por doces. E vocês sabiam, não sei se vocês sabem, isso nem estava na discussão de hoje, mas a nossa vontade de comer doces, ela tem uma conexão, inclusive, com aquilo que a sua mamãe fez. Porque quando você estava na barriguinha da sua mãe, se ela comeu muito doce, o líquido amniótico, que é o líquido que envolve, né, o bebê lá na barriga, é doce, é mais doce. E aí a gente já tem a percepção do sabor desde lá. E dependendo do que você recebeu lá na sua fase inicial de vida,
Também. Se a sua mãe comia muito doce enquanto amamentava você, o leite dela vai ser mais doce. E aí você já vem com uma tendência natural querendo buscar mais o doce, e isso vem desde a barriguinha da sua mãe. Olha que coisa interessante, né? Não é para falar para a mãe e assistir esse vídeo até o final e falar: mãe, já sei quem é a culpada por todos os doces que eu como. Não, porque eu tenho certeza que ela deu o melhor que foi possível na época. Hoje se tem muito conhecimento, mas antigamente não. E hoje as mamães são super antenadas porque a informação tá aí, né? É super simples de você encontrar vídeos aqui pelo YouTube, vídeos gratuitos, vários conteúdos interessantes sobre o açúcar, sobre doces no Instagram, em várias redes sociais. Isso é muito divulgado e propagado. E antigamente não era assim, a informação não era dessa mesma, não tinha essa velocidade, né? A informação não tinha essa velocidade. Ai, minha gente, eu tô batendo nesse negócio aqui atrás. Eu não vou cortar. Esse negócio aqui atrás tá me deixando desconcentrada. Ó, vamos lá. Quero muito contar para vocês 3 características importantes que estão conectadas com essa vontade de comer doces, tá? Primeira delas, infelizmente, açúcar vicia. Sim. O açúcar, ele tem uma característica de acionar determinadas áreas cerebrais que fazem com que exista a liberação de substâncias que te trazem prazer, como dopamina, ocitocina, que dá aquela sensação de prazer momentânea que você comeu. Não é assim? Ai, minha gente, quando você pega um pedaço de chocolate e aí você come aquele quadrado de chocolate, não dá uma explosão de sabores na língua e parece que imediatamente manda uma mensagem para o cérebro e diz: ai, eu tô muito feliz. Não é assim, é assim que acontece. Ô desgraça, porque se não fosse assim, ia ser fácil de deixar de comer doce, não é? Não ia ser fácil? Se tivesse a sensação contrária, sei lá, você comeu uma coisa doce e aí veio uma sensação de, eu fiquei triste. Pronto, ninguém mais ia comer, ia ser ótimo. Mas infelizmente esse é um comportamento que acontece sim. E isso faz com que o seu cérebro entenda que toda vez que você come aquele alimento vem uma sensação de prazer e você quer ter aquela sensação mais e mais vezes. E aí tem uma sensação, tem um lado emocional também de toda essa coisa que eu já vou falar, que também está atrelada a essa questão do vício, mas quanto mais você come, mais vontade dá de comer. E aí fica difícil de parar esse ciclo. Sabe aquela história daquele condicionamento de que todo dia depois do almoço eu preciso comer um docinho? Isso é uma desgraça, minha gente. Isso é uma desgraça. Por quê? Porque você vai se condicionar tanto que quando você não comer, às vezes você fica triste, você vai falar que vai ficar com queda de energia. Você vai dizer que, ai, que sem graça, eu não completei a minha refeição. Tá, mas quem disse que tem que comer doce depois do horário do almoço? Você se condicionou a isso e vai sendo cada vez mais viciante, chegando num nível que, muitas vezes, para você ter a mesma sensação de prazer, porque o seu cérebro se acostuma com a quantidade de açúcar que recebe, você vai precisar comer mais, igual uma droga. Coma mais. Come mais porque, poxa, eu não estou sentindo mais o prazer que era. E aí a gente vai aumentando a dosagem e realmente é algo extremamente viciante. Comeu um dia, comeu um segundo, terceiro dia, vai ser improvável que no quarto dia você não queira, porque é prazeroso e realmente é viciante. Tá? Então uma outra questão, uma característica envolvida com doce, eu tô aqui com o meu caderno, minha gente, eu vou assinalando que eu já falei para eu não esquecer de nada. Uma segunda característica envolvida com doce é quando você come um doce e açúcar, né? Quando você come açúcar e, de uma forma geral, carboidratos refinados. Normalmente, os doces tradicionais, eles têm uma mistura, não é só o açúcar, né? Vem com muita farinha refinada. Vamos dar um exemplo aqui. Se comer um bolo de chocolate, tem um monte de farinha. Se comer uma bomba de chocolate, tem um monte de farinha e açúcar. Mas também tem um monte de gordura, que é a combinação pior que existe, né? Açúcar e gordura é a pior combinação que existe. Não existe isso na natureza. Só existe quando o ser humano faz. E quando nós juntamos açúcar com gordura, essa é a combinação mais inflamatória que existe. É o que mais prejudica o nosso organismo. E é extremamente viciante. Por quê? Porque na língua, o paladar da mistura de açúcar com gordura
É maravilhoso, gente. É maravilhoso. O que é uma bomba de chocolate? O que é um churros? Que desgraça. Não é maravilhoso? É maravilhoso, é lógico que sim. O que é uma Carolina? Desculpa quem tem o nome de Carolina e não sabe o que é, talvez seja de fora do país, não sei. No Brasil é um doce como se fosse uma bomba de chocolate. É um negócio incrível. O que é um sonho? Esses doces, se a gente parar para pensar, tem farinha refinada, tem açúcar e tem gordura. Todos eles. Essa combinação é bombástica na língua. A sensação de uau, uma explosão de sabores é incrível. E o cérebro capta isso. Então isso se torna cada vez mais viciante. Quando nós comemos muito carboidrato refinado, e aí os açúcares e as farinhas refinadas, o que acontece? A gente tem uma falsa sensação de que aquilo nos dá energia, né? É muito interessante isso. Você comeu doce, um bolo de chocolate. Nossa, tô morrendo de vontade de comer um doce e eu tô com uma queda de energia, um cansaço. Aí você vai lá e come um bolo de chocolate. Na hora, dá muita sensação de prazer e na hora parece que, tô incrível. Não dá 5, 10 minutos, começa a dar uma deprê, assim, sensação de cansaço, vontade de sentar no sofá. Cansada, né? Esse cansaço é porque existe uma captação desses carboidratos, eles chegam no sangue muito rápido. Quando eles chegam no sangue muito rápido, eles entram dentro da célula também muito rápido. Eu fiz um vídeo outro dia que eu expliquei esse mecanismo através de uma chave e fechadura. Imagina uma chave entrando na fechadura. Quem faz isso dentro da célula, para abrir a porta da célula, para entrar o açúcar que você comeu, que está lá no sangue, é a insulina. A insulina é a chave. A insulina, quando você come um doce e ele tem muito açúcar e muita farinha refinada, aquilo vai chegar no sangue rápido. E aí o seu corpo se prepara produzindo um monte de chave, que é a insulina, para abrir a porta das células. Só que aí produz um monte de insulina. Ui, caiu a minha caneta. E eu tô num banco grande, não vai dar pra pegar. Deixa pra lá. Caiu a chave. Aí, caiu a chave não, caiu a caneta, né? Ai, gente, essa caneta é doida. Caiu não. Para, meu Deus. Que coisa, se concentra. Surgiu um monte de chave, que é a insulina no sangue. Um monte de chave, para abrir a porta das células. Por quê? Porque o açúcar não pode ficar em excesso no sangue, tem que entrar dentro das células. A insulina se conecta na célula, abre a porta e aí entra esse açúcar dentro da célula. Quando cai drasticamente a quantidade de açúcar do sangue, dá moleza. Cansaço, né? Eu acho que eu tô com fome. Sabe essa história? Tô com fome. Acabei de comer. Acabei de tomar. Às vezes as pessoas me falam isso. Acabei de comer um creme de mandioquinha, tô com fome de novo. Era só carboidrato. Nada contra, tá? Dá pra fazer um creme de mandioquinha e deixar ele mais equilibrado, não tem problema. Não tô dizendo que ele seja ruim, mas é só carboidrato. Acabei de comer um pão francês. Comi um pão francês com manteiga e tomei um café. Nossa, mas eu tô com fome de novo. Porque farinha refinada, absorvida muito rápido. A porta das células se abre rápido. E aí, no sangue, a quantidade de açúcar que tem ali circulando cai muito rápido. E aí dá uma moleza. Só que o problema é que muitas vezes dá moleza e dá mais vontade de comer. Isso é muito louco, isso é muito louco. O quanto o açúcar e as farinhas refinadas, elas têm esse poder de fazer com que você tenha fome sempre. Nossa, mas eu acabei de comer. Não dá 1h30, eu tô com fome de novo. Não está equilibrada essa refeição, por isso vem a fome. E o açúcar dispara o gatilho de querer comer logo, porque dá fome logo em seguida. Por causa desse comportamento, né? Do tipo de carboidrato em relação a essa chave das células e a entrada do açúcar dentro da célula muito rápido. Então isso vai vir como um comportamento natural que o corpo tem de reagir ao açúcar e aos carboidratos são refinados, que são as farinhas refinadas principalmente. Aí, terceiro ponto que eu quero falar para vocês é o quanto você observa que as suas emoções estão conectadas com o consumo de açúcares e doces. Você já parou para observar quais são os momentos que dá vontade de comer doce? Muitas vezes é à tarde, depois do almoço, quando você já passou por um certo estresse no trabalho,
você tem coisas para entregar, ainda falta um tanto de tempo de trabalho, nossa, mas eu tenho ainda um monte de coisa para fazer. O estresse está muito vinculado com o consumo de doces, a ansiedade está muito vinculada com o consumo de doces, o nervosismo estão muito conectados. Quanto mais você se sente dessa forma, maior é o gatilho para pegar o doce sem pensar. Principalmente se você for condicionada a comer todo dia e já está viciada no açúcar. Você não vai nem parar para pensar. Às vezes você comeu e depois é que você pensou, não deveria ter feito isso, por que eu comia? Eu nem estava com fome. Essas 3 características, elas estão muito unidas, né? O tipo de carboidrato que você está comendo, o vício e o padrão emocional que a gente tem. E por isso, parar para pensar antes de comer é o primeiro passo. Eu vou falar aqui de 5 alimentos poderosos, né? Para ajudar na vontade de comer doce e reduzir a vontade de comer doce. Mas eu diria que o primeiro ponto é você parar para pensar. Por que eu tô pegando esse doce? Eu tô estressada? Eu tô nervosa? Eu tô ansiosa com alguma coisa? Substitua o doce por outro prazer. Se você de fato quer diminuir o consumo de doces, faça outra coisa prazerosa. Existem inúmeras atividades que a gente pode fazer que não estejam envolvidas com comida, que são prazerosas. Andar de bicicleta, você pode caminhar, você pode mandar mensagem para uma amiga, manda um WhatsApp para alguém, sei lá, vai assistir algum vídeo no Instagram de alguém que te deixa animada. Você pode ler um capítulo de um livro, inúmeras atividades. Pode ir lá na cozinha, minha cozinha tá aqui. Pode ir lá na cozinha, pega um copo de água, toma um copo de água, respira e pensa, eu não tô com fome, eu não preciso do açúcar agora, eu tô querendo comer o açúcar só para sanar um momento de tensão, porque eu tô estressada, ou porque eu tô ansiosa, ou porque eu tô nervosa. Se todas as vezes que você for pegar comida por impulso, você parar para pensar antes, você se condiciona a sempre pensar antes de comer. E aí, muito provável que com o passar do tempo que você faz isso, você terá melhores escolhas. Tenho certeza. Eu ensino muito isso para pacientes e alunas. O quanto o gatilho do estresse, o estresse é cruel, sim, o estresse é cruel com a gente. Teve uma vez, deixa eu contar uma história que aconteceu comigo, foi muito interessante. Teve uma vez que eu estava fazendo gravações, eu não lembro se era gravação de aula para o Desinflame 30 Dias ou para o Programa ESC, não lembro, ou se era gravação de vídeo para o YouTube ou para o Instagram. E eu tinha um número de gravações. Que eu tinha que acabar aquilo naquele dia, porque ia para edição. Então eu tinha um limite, hoje é meu limite, eu tenho que mandar hoje. E sabe que dá uma tensão, assim, porque eu tenho que terminar hoje tem que terminar um relatório, sabe essas histórias? Caramba, eu tenho que terminar hoje. E aí eu acabei de gravar. Eu saí do meu local de gravação, que é onde eu estou, só do outro lado, né? Tem um espacinho aqui que eu gravo também, que é num outro ambiente. Eu saí do ambiente onde eu estava, que está do lado da cozinha, minha cozinha está aqui. Eu saí, abri o armário e peguei um pacote de chocolate 70% de cacau. Eu amo chocolate, gente. Amo. Mas eu tenho maturidade suficiente para ter em casa? Tenho. Ele fica aí e às vezes fica dias e dias e eu não pego nada. Eu consigo ter esse controle. Só que nesse dia eu estava estressada. Quando acabou, eu acabei de fazer o que eu tinha para fazer. Sabe aquele estado de relaxamento que dá? Ai, consegui, como se eu mereço. Merece, que merece o quê? Abençoada, ou coisa triste quando a gente começa a pensar assim. Porque todo dia a gente merece. Eu mereço porque eu trabalhei muito, eu mereço porque hoje eu me comportei com a comida, eu mereço porque hoje eu acordei cedo, a gente sempre vai merecer, mas isso não é legal, entrar nessa linha não vai te ajudar, são sabotadores, né, do emagrecimento, não vai ajudar, tanto no emagrecimento quanto em saúde. E aí, eu fui pegar o chocolate, na hora que eu peguei o pacote do chocolate, eu olhei pra ele, aí eu pensei, nossa, mas eu nem tô com fome. Eu acabei de almoçar, eu tinha acabado de almoçar, fazia 1 hora e pouco, 2 horas que eu tinha almoçado. Eu acabei de almoçar, eu não tô com fome, eu tô cheia. Não, eu não vou comer esse chocolate. Eu tô pegando o chocolate só pra aliviar o meu estado de tensão do dia. Não, pra que eu preciso disso? Isso vai me ajudar? Karina, isso vai te ajudar? Não. Então tá bom, então devolve aí, eu não preciso dele.
Se a gente sempre tivesse esse comportamento de pensar antes de fazer uma escolha, melhoraria muito. É difícil, é bem difícil no início. Só que você começa a repetir isso várias vezes e você vai se questionar. Abriu a geladeira. Sabe aquela pessoa que fica abrindo a geladeira? Já fiz isso muito na adolescência, lá com 18 anos, 20 anos, eu fazia muito isso. Eu abria a geladeira, o que eu vou comer? Gente, isso muitas vezes é porque a nossa parte emocional e o estresse estão tomando conta do nosso corpo e faz com que você coma, mesmo não tendo fome. Levem a atenção para essas 3 características, porque quanto mais você leva a atenção, mais fácil é de você conseguir quebrar esse ciclo. Mais fácil será de conseguir quebrar. Porque normalmente, a geladeira até, eu falei da geladeira, ela apitou. Minha geladeira resolveu dar o ar da graça e participar do vídeo. Ela resolveu falar um pouquinho, parou. Ela estava tan, só porque eu falei dela. Ela ficou brava. Mas se você leva atenção para esses 3 pontos, muito provavelmente que você vai ver o quanto vai fazer sentido quando nós somos viciadas em açúcar. O como faz sentido das emoções, da qualidade do que eu estou comendo e do vício. E levar a atenção a isso, né? Estar presente, que as pessoas falam hoje, que é mindfulness. Você estar presente naquilo que você está fazendo vai fazer com que você tenha melhores escolhas, eu tenho certeza disso. Agora vamos entrar nos alimentos, porque eu quero listar aqui para você 5 alimentos que são muito interessantes para a vontade de comer doce. Mas antes eu quero que você entenda o seguinte: existem nutrientes e algumas áreas do corpo que estão muito vinculadas com a vontade de comer doces. Então, quando nós conseguimos ter um equilíbrio, quando nós conseguimos entrar num estado de equilíbrio, isso vai contribuir muito para que você tenha menos vontade, porque você está equilibrando o seu organismo. E aí eu quero listar algumas coisas que são bem importantes em relação a isso. Primeiro de tudo, consumir mais fibras vai te ajudar muito. Quanto mais fibras nós comemos, mais a sensação de saciedade aparece, mais nós alimentamos as bactérias do intestino, mais nós conseguimos fazer com que as bactérias produzam hormônios que nos trazem saciedade. Por que eu estou falando da saciedade? Porque quanto mais cheinha você estiver de comida, menos vontade de comer de novo vai ter, né? Isso é natural. Você tá cheia. Você vai ter vontade de comer o doce da mesma forma do que se você tiver com o estômago vazio? Não. O estômago vazio vai fazer com que você queira comer mais, né? E às vezes desesperadamente. E quando a gente consegue gerar saciedade aumentando fibra e gerando um estufamento mesmo no estômago, a fibra estufa lá dentro do estômago. Isso faz com que essa sensação da fome diminua e ajuda na vontade de comer doce. Segundo ponto, fontes de magnésio, zinco e cromo são nutrientes bastante interessantes que mexem na resposta da insulina. Lembra que eu falei da insulina, que é a chave para abrir as células? Eu preciso do funcionamento da insulina de uma forma bem equilibrada, adequada, a insulina funcionando bem. Porque tem pessoas que já comeram tanto açúcar, mas tanto açúcar, que o corpo produziu tanta chave, que era a insulina, que chega uma hora que o corpo fica cansado. E aí ele produz, mas a chave não conecta na fechadura mais. Isso também é um problema. Porque o que acontece? Quando abre a porta da célula e o açúcar entrou, você vai produzir energia através do açúcar. Só que quando fica um monte de açúcar no sangue e a chave não está abrindo essa porta da célula, não entra açúcar na célula. E aí o seu cérebro entende que, peraí, tô sem energia. Por que o açúcar não é importante para produzir energia? Os carboidratos, tá, gente? Não estou dizendo que comer açúcar é o que vai te dar energia, porque existem outros tipos de carboidrato além do açúcar. Existem os carboidratos que vêm das frutas, dos legumes, da batata doce, da mandioca, do arroz, do feijão. Então, esses carboidratos são mais equilibrados do que o açúcar.
E quando você tem, o seu corpo está com esse comportamento de que a chave não está abrindo a porta da célula, vai dar muita vontade de comer doce. E quando nós comemos fontes de alimentos que são ricos em magnésio, zinco, cromo, o funcionamento da insulina melhora, a chave se encaixa com mais facilidade na porta da fechadura, né? Na fechadura da porta da célula. Isso é importante de acontecer, diminui a vontade de comer doce. Terceiro ponto muito importante, alimentos amargos. Ai, Karina, eu detesto comida amarga. Eu detesto folha, eu detesto essas coisas. A gente aprende a comer. Eu sei que para algumas pessoas o sabor amargo ele é mais intenso. Gente, isso é ciência, tá? Se sabe que as pessoas têm paladares diferentes. Existem receptores na nossa língua, que tem pessoas que têm determinados receptores que são muito aguçados. E aí aquela pessoa sente o gosto extremamente amargo. E uma outra não, ela não consegue ter a mesma percepção do amargor. E aí facilita na hora de comer, né? Então isso é genético. Existem pessoas que sentem muito sabor amargo e aquilo é extremamente desagradável, e existem pessoas que sentem de uma forma mais suave o mesmo alimento. É muito doido tudo isso, né? O corpo humano é incrível, viu? Falando isso, eu amo o corpo humano. Ai, eu amo que o corpo humano ele não é igual. É tão interessante, cada pessoa reage de uma forma, eu acho isso incrível. Quando você tem, por mais que você tenha essa característica genética do amargor ser muito intenso, é possível treinar o seu paladar, a se acostumar com aquele sabor. Eu sei que não é um sabor agradável, mas muitas vezes misturado no arroz com feijão, misturado na comida, vai dentro do feijão, coloca para cozinhar com feijão, põe dentro de um omelete um pouquinho. A gente começa a treinar o nosso paladar a comer mais alimentos amargos. O que os amargos fazem? Os alimentos amargos, eles têm um comportamento dentro do nosso trato gastrointestinal, né? Então, quando chega no estômago, no intestino, olha como o nosso corpo é inteligente. Quando a nossa boca sente o gosto amargo, manda uma mensagem para o cérebro, aquilo que você já reconhece que é um alimento, tudo bem, seu corpo já está adaptado e está tudo bem. Só que quando ele sente um gosto amargo que é diferente, o seu corpo produz determinadas substâncias para fazer com que você não coma, não continue comendo. E muitas vezes isso prejudica, né? Para quem não sabe, para quem não gosta do sabor amargo, você vai comer a primeira vez, você não vai querer mais comer. E ele produz muitos hormônios e enzimas para tentar degradar esse sabor amargo, achando que aquilo é um veneno, porque os venenos são amargos. Então existe toda uma maneira do seu corpo trabalhar para sinalizar para o corpo inteiro de que, olha, estou produzindo enzimas, estou produzindo hormônios aqui porque eu estou preocupada. Será que isso aí é um veneno? E isso faz com que você tenha mais saciedade e diminua o consumo de alimentos. Então, a partir do momento que você tem mais saciedade comendo coisas amargas, alimentos amargos, vocês já vão aprender quais, você vai diminuir a fome. E se diminui fome, eu diminuo a vontade de comer doce. É muito legal. Ai, gente. E por último, melhorar o nosso intestino, as nossas bactérias do bem, é algo que ajuda demais em diminuir a vontade de comer doce. Quanto mais você investe em consumir açúcar, mais o seu intestino está muito mais frequentado por bactérias do mal do que do bem. E as bactérias do mal, elas amam todas as comidas tranqueiras possíveis e elas não vão te trazer saciedade. As bactérias do bem produzem substâncias que são captadas pelo cérebro e que dizem, pode parar de comer. Karina, tô satisfeita. Tá bom, já deu, já comeu o suficiente. As bactérias do bem, elas são extraordinárias e contribuem tanto na produção da serotonina, que nos traz uma sensação de bem-estar e felicidade. Isso também ajuda para diminuir a vontade de comer doce, porque você está bem. Você está bem. Lembra que eu falei que quando está ansiosa, nervosa e triste, borocochô, estressada, vai dar vontade de comer doce, mais do que quando a gente está feliz. Porque quando a gente está feliz, a gente está bem. E as bactérias no intestino têm uma conexão direta com o nosso cérebro, mandando substâncias para produzir serotonina, que é o que nos traz esse estado, e também ajudam muito em relação à saciedade.
Se você come muito doce, muita fritura, muita carne, come muita farinha refinada, se entope desses alimentos, se entope de gordura, come muita gordura, come banha, come gordura, come um monte de manteiga, um monte de creme de leite, se entope de gordura, isso pode não ser muito favorável para as bactérias do bem do intestino. Elas não gostam muito desse ambiente. Elas curtem um ambiente que é quanto mais comida crua, salada, legumes, verduras, frutas, feijões, isso é o que realmente alimenta as bactérias do bem. E aí, tendo esse contexto agora em vista, eu quero que agora você vai entender o porquê desses alimentos. Porque eles estão completamente conectados com tudo isso que eu acabei de falar, tá? Então, o primeiro alimento que é muito poderoso para te ajudar em relação à vontade de comer doce, chia e linhaça. Tem fibras. Mas qual é o grande interesse nesses dois? Além de ter fibras, elas têm ômega 3. Ômega 3 é uma gordura anti-inflamatória, é muito legal, é muito interessante para o cérebro. Já que a gente está falando de emoções, já que as emoções estão conectadas com o doce, então é super, super interessante. E quando nós usamos chia e linhaça, na minha opinião, tá? O que eu acho que é o mais interessante de tudo, se você conseguir formar o gel da linhaça e o gel da chia, e aí você coloca numa vitamina ou coloca num suco, vamos supor que você vai fazer um suco pela manhã, e você deixou à noite na geladeira, põe metade de uma xícara de água, coloca uma colher ou duas ali de chia ou de linhaça, pode ser a linhaça dourada, pode ser a linhaça marrom, não tem grandes diferenças assim, eu não vejo problema. Pode ser a chia, aquilo que você tiver adaptada, e você vai pôr uma meia xícara de água, coloca 1 ou 2 colheres da chia ou da linhaça, deixa na geladeira, vai virar um gel. Aquele gel você vai colocar dentro do suco ou da vitamina. Vou dar 2 ideias que você poderia usar, por exemplo, no café da manhã e vai te trazer muita saciedade. Se você pegar, por exemplo, vou fazer um suco verde, né, que todos os nutricionistas comentam bastante, é legal, tem couve, ou se você tiver algum problema na tireoide, talvez seja legal não investir na couve crua, mas sim colocar uma salsinha, quem sabe colocar um coentro, um salsão, um outro verdinho, tem gente que gosta de agrião, ele já é um pouco mais amargo, né? Um outro verdinho dentro do suco. Eu amo suco com manjericão. Fica incrível, fica muito bom. Folha de hortelã, se tiver um monte de folha de hortelã, é um verdinho que você está colocando ali, né? Então, se você fizer, vamos supor, um suco clássico, né? Uma rodela de abacaxi, uma maçã com casca, você vai colocar água, gengibre e a folha verde, e aí você bate isso com água. O que você pode fazer? Para não ficar tão bagacento, tem gente que toma com bagaço, eu acho super interessante. O bagaço tem fibra, ajuda na saciedade. Só que tem gente que não consegue. Karina, não consigo comer esse tanto de bagaço, é bagaço demais. Coa a metade, e aí deixa a metade com bagaço, ou coa tudo, mas você vai colocar depois esse gel da linhaça lá. Você pode bater, né? E aí você toma desse jeito, ou botar desse jeito mesmo sem bater. Coloca o gel lá misturadinho, porque ele vai virar um gel. Mistura, você pode só dar né? Dar uma misturadinha assim no liquidificador. Ele vai misturar e você vai tomar sem coar. Quando você toma esse suco com essa carga de fibra da chia ou da linhaça que virou um gel, isso estufa no estômago. Que é o que significa ter mais saciedade, né? Então você vai ter menos fome nessa situação. Ajuda demais em não querer comer doce. Tem muitas pessoas que usam chia ou linhaça para fazer pudim de chia, que é uma misturinha, né, de leite ou iogurte ou um leite vegetal, mistura lá com a linhaça ou com a chia. E aí você pode até bater esse leite com uma banana bem madura, porque ela vai ficar docinha, põe uma canelinha, aí coloca ali a chia ou a linhaça, deixa de um dia para o outro, aquilo vira uma geleia e põe umas frutinhas por cima. É uma outra ideia que poderia entrar no café da manhã. E já é docinho, né? Os dois acabam sendo doces e já te trazem uma sensação, se você curte muito sabor doce, vai te trazer um certo conforto, porque você está comendo algo que é doce, mas que não é um doce açucarado. Começo a minha manhã comendo bolacha waffle. Minha gente, não dá, é muito ruim, desapega disso. Ou começa a comprar várias bolachinhas fitness, que dizem que são fitness integrais e incríveis para a saúde, porque tem fibras. Aí você vai olhar os ingredientes e um dos primeiros ingredientes é açúcar. Não é legal, não investe nesse tipo de produto que fala que é fitness e que tá cheio de açúcar. Não, mas é açúcar mascavo, é açúcar demerara. Gente, é açúcar do mesmo jeito.
Não pensem que quando a gente usa açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar de coco ou qualquer açúcar assim, que isso faz com que o açúcar se torne algo incrível. Não, ele continua sendo açúcar e a gente continua tendo o cuidado com ele. Ele vicia do mesmo jeito, né? Então, assim como o açúcar refinado, esses outros tipos de açúcares são viciantes também. Ó, vamos lá. Segundo alimento poderoso, que vai te ajudar em relação à vontade de comer doce. Semente de abóbora e cacau em pó são ricos em zinco e magnésio. Magnésio é muito encontrado, e zinco também, nos feijões, né? Então eu nem ia falar deles, mas eu acho que vale a pena. Feijão pode te ajudar muito, porque tem bastante fibra e tem bastante desses dois nutrientes que mexem na chave, a chave que se liga na fechadura da porta da célula. Isso precisa estar funcionando direitinho, porque senão dá mais vontade de comer doce. Invista em semente de abóbora, se você puder, sem casca. Se você comprar ela crua, torra, igual torra amendoim, sabe? Uns 5 minutinhos no forno, não deixa queimar, fica crocantinho. Use isso em cima de uma fruta, use isso como um lanchinho. Vou comer um lanchinho à tarde, vou comer um tanto de castanha junto da semente de abóbora. É fantástico. E, gente, cacau em pó. Cacau em pó, mistura com banana e aveia. Incrível! Incrível essa combinação. Se você pegar uma banana bem madura, você vai sentir o sabor doce, que vai contrastar com o cacau, porque o cacau é amargo. Ó, alimentos amargos ajudam também. Lembra que eu falei, né? Amassa bem, mistura ali, vai virar uma gororobinha, não tem problema, ninguém precisa ver que você tá comendo gororobinha. Põe um pouquinho de canela, coloca um pouquinho de aveia, essa combinação nos traz saciedade. E muitas vezes tem pacientes minhas e alunas que me falam: que mistura maravilhosa é essa, banana com cacau, eu nunca mais vou deixar de comer, porque quando vem a vontade de comer doce, eu sinto que isso me ajuda bastante. Então pode ser que só essa combinação simples já te ajude. Coloca pouquinho cacau no início, porque ele é mais amargo, até que você se acostume, né, com sabor que seja mais amargo mesmo. Terceiro alimento, eu tô falando de vários, na verdade, né? É porque são as fontes desses nutrientes, ó. Terceiro alimento, terceira categoria de alimentos, que são as fontes de cromo. Vamos lá, isso é um nutriente que também ajuda na chave que se conecta na fechadura da porta da célula e vai ajudar nesse comportamento de reduzir a vontade de comer doce. Anota aí: brócolis, maçã com casca, açaí, a polpa pura. Não é aquele açaí todo escangalhado que vendem por aí, com um monte de xarope de glicose. Aí você vai lá e põe leite condensado, põe confete, põe... Ah, meu Deus, eu quero morrer. O açaí é incrível, puro. Não desse jeito. Tem como você comprar açaí de polpa para suco, que é puro, e aí você bate o açaí com banana bem madura, pode ser uma banana congelada, põe bem pouquinho de água, vai virar um creme ralinho, porque aquela textura de sorvete, a indústria coloca gomas lá dentro e por isso que fica daquela forma, tá? Não é E o açúcar, né? O próprio açúcar também ajuda naquela textura. O açaí não é assim. O açaí é meio gorduroso, você consegue ver que ele é gorduroso quando você compra a polpa. E açaí é incrível, inclusive para o processo de emagrecimento, não só para redução de doce, porque ele é fonte de cromo. Ó, açaí, a polpa pura, abacaxi, melancia, a casca da melancia, mais interessante ainda. Sabe aquela parte branquinha? Eu sempre como. Gente, aquela parte branquinha da casca da melancia tem citrulina, que é uma substância que faz vasodilatação, diminui a pressão, faz com que você tenha melhor desempenho físico. É incrível. E as pessoas jogam fora a casca da melancia. Eu como, quanto eu tenho melancia até agora, como e vou comendo e como a parte branquinha também. Eu não tô nem aí. Tem pessoas e amigas que falam: meu Deus, Karina, você come tudo. Claro, vou desperdiçar citrulina? De jeito nenhum. Não, eu como. Ó, melancia, semente de melão. Você joga fora a semente de melão? Sabia que dá para torrar? Você pode lavar, passa embaixo da água, lava para tirar aquelas gosminhas do melão. E aí você deixa escorrer bem, e aí você seca você pode secar no forno e comer ela assim torradinha, ou você pode bater a semente de melão assim pura com água e virar um leite de semente de melão. Igual se faz com aveia, igual se faz com castanha. Você pode fazer leite de semente de melão. Semente de melão é uma fonte de magnésio também e é uma fonte de cromo bastante interessante, tá? Então não precisa jogar fora a semente do melão. Ó, e uva também.
é um outro alimento que é bastante interessante. Não se esqueça que as cascas, nesse sentido, né? A casca da melancia, no caso da maçã, a casca da maçã, normalmente a casca tem uma concentração maior do cromo, a uva a mesma coisa. Então tem essa atenção em relação às cascas. Quarto alimento ou categoria de alimentos, né, que são os amargos. Amargos vão te ajudar demais em diminuir a vontade de comer doce, e aí eu votaria em todas as folhas verdes escuras. Agrião, chicória, escarola, almeirão, incrível, catalonha, mas são amargos, amargos, nossa, eu como chorando às vezes, mas eu tenho sempre na minha casa, mas eu como, esse negócio é muito amargo, mas eu como, faz bem, eu como. Quanto mais a gente come esses alimentos, agrião, rúcula, né, são comuns, quanto mais a gente come e investe nas folhas verdes escuras, além de ter magnésio, além de ter fibra, você consegue ali uma concentração desses amargos que modificam a nossa sensação no paladar e que nos trazem essa maior saciedade, menos fome. Por quê? Porque seu corpo está identificando que, opa, alguma coisa amarga, será que é um veneno? Produz um monte de hormônio, produz um monte de enzima para digerir aquilo e entender que, peraí, vamos proteger esse corpo. E aí vem como uma resposta natural de que reduz a fome e com isso vai diminuir a vontade de comer doce, tá? E quinto alimento, o que alimenta as bactérias do bem? Eu quero destacar alguns alimentos aqui. Biomassa de banana verde, que você pode usar, por exemplo, num suco, numa vitamina. Se você procurar no Google o que você vai encontrar fácil. Você pode colocar dentro do feijão com caldo. Você pode fazer receitas com biomassa de banana verde. Tem inúmeras receitas. Ajuda no intestino pra caramba. É incrível, incrível. Batata Yacon, que é uma batata tipo uma pera. Ela é consumida docinha, ela é doce. E você come uma fatiazinha de batata Yacon todos os dias, isso é muito interessante para o nosso intestino. Alho, cebola, alho poró, chicória, frutas vermelhas e roxas e as próprias folhas verdes são alimentos que contribuem muito para as bactérias do bem crescerem. Recapitulando, quando você alimenta as bactérias do bem, elas produzem hormônios que te trazem mais saciedade, elas produzem substâncias que vão produzir serotonina no seu cérebro e vai te dar uma sensação de alegria, bem-estar, felicidade, e isso, consequentemente, diminui a vontade de comer doces. Foca nesses alimentos porque dá muito resultado, coloca isso em prática para você ver. E não pense assim, a partir de agora estou proibida de comer doces, porque isso não vai ajudar. Troca os doces tradicionais por doces que sejam feitos por ingredientes saudáveis. Insere esses alimentos no seu dia a dia. Tenha mais saciedade, porque está comendo mais fibra, mais alimentos amargos. E tem um volume, uma variedade maior de legumes, verduras e frutas. Você vai ver que isso vai mudando muito com o passar do tempo. E a vontade de comer doces, quanto menos doce tradicional você come, menor será. Quanto menos você vai comendo, menos vai dando a sensação, inclusive, de abstinência. Tem gente que treme e isso é uma reação do vício. Enquanto você não parar de comer e inserir talvez uns docinhos que sejam mais saudáveis para dar uma enganada, como uma própria banana com cacau e aveia, você começa a enganar o corpo assim, engana, continua e persiste, que uma hora você vai perceber que, olha, eu nem tô com vontade de comer doce hoje. Isso acontece e isso vai acontecer naturalmente quando você começa a melhorar a sua alimentação. Belezinha, abençoadas? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.